A gravação foi iniciada, meninas, então a Maria pode ficar à vontade. Se você quiser iniciar com uma oração, se você já quiser dar seguimento aí ao que você vai falar, pode ficar à vontade. O tempo é seu a partir de agora. Ok. Então, vamos fazer um momento de oração. Senhor Deus, estamos aqui, ó Pai, reunidos para falar, meu Pai, um pouco de trabalho. E também, meu Deus, para te adorar. Que tudo que fazer aqui nessa terra, meu Deus, primeiro vem do Senhor, depois de nós. Então, te peço nessa noite uma bênção sobre a vida de cada um, que o Senhor possa nos derramar a sua bênção e nos encher de sabedoria e nos capacitar em tudo que vier fazer. E obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a vida de cada um e nos dê a direção do teu Espírito em tudo que vier falar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. 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 Então, meninas, hoje, como é para falar de trabalho e costura criativa, muitas conhecem o que é costura, né? Que é as roupas que nós usamos, que nós compramos, tudo é passado pela máquina de costura e pela mão de uma costureira e daquele que modela. Eu sou aquela costureira e de tudo eu faço um pouco. Mas hoje eu vou estar falando para vocês como que a costura fez a diferença na minha vida. Como eu cheguei numa máquina de costura. Porque a maioria das costureiras, né, elas fazem um curso, né? Tem todo aquele processo. Mas a costureira Maria, ela não fez um curso. Nenhum curso na vida para aprender a costurar. Eu sou uma pessoa muito curiosa, sempre fui curiosa. Como eu venho de uma família descendência de índio, entendeu? Então, a gente foi criado pelo mato. Quando eu comecei a conviver com pessoas, eu estava já com meus 20 anos. E ali eu comecei a trabalhar em casa de família. E quando eu vi uma máquina de costura, eu fiquei curiosa. E eu queria saber o que era aquela máquina. Mas aí o tempo foi passando, toda casa que eu trabalhava tinha uma máquina de costura. E aquilo foi me chamando a atenção. Eu trabalhei em uma casa que ela bordava. E ali eu falei, eu quero aprender isso. Aí muitos falaram assim, como você vai aprender? Você não pode fazer um curso, você não estudou. E para fazer um curso tem que estudar. Eu falei, epa, mas eu quero aprender. Mas quando eu conhecia a palavra de Deus, eu descobri o segredo na Bíblia, que na Bíblia tem tudo que nós necessitamos, está na Bíblia. Então, baseado naquela palavra que diz assim, tudo é possível ao que crê. E aí eu coloquei aquilo na minha mente. Se eu creio, e se eu quero, eu vou aprender. Mas eu não tinha conhecimento de nada, então eu começava a olhar. Eu ficava olhando. Foi tão engraçado que a minha primeira vez, a minha patroa, ela brigou comigo. Vai cuidar do seu serviço. Aqui não é o seu serviço.
E eu saía, cuidava do meu serviço rapidinho, chegava e ficava pertinho dela, vendo ela costurar. E ali um dia eu tomei uma decisão. A minha família, ela estava passando uma grande necessidade. Não tinha uma casa para morar. E eu trabalhava em 3 casas. Eu era governanta até meio-dia para tarde, e eu cuidava de 2 casas. E a última casa que eu cuidava, a mulher era costureira. E ali eu ficava louca para aprender a costurar. Aí um dia eu pedi ela para me ensinar. Ela falou assim: eu não vou te ensinar, você foi chamada para limpar o chão da minha casa. E aquele dia eu botei na minha cabeça: custa o que custar, mas eu vou aprender a costurar, eu vou fazer minha própria roupa. E ali eu comecei a observar ela costurar. E depois de 1 ano eu pedi para comprar a máquina para mim. E aí eles comprou uma máquina para mim, uma máquina bem simples. E ali eu comecei a costurar. Eu desmanchava uma roupa e fazia de novo, desmanchava uma roupa e fazia. Ali eu comecei a fazer minhas primeiras peças. Aí o tempo foi passando, a situação era muito ruim, o salário pouco, e eu tinha que ajudar a minha família, meus pais, a comprar a casa. Então, não dava para mim comprar tecido. Aí eu tive uma ideia de começar a catar retalho no lixo. Naquela época, eles não utilizavam a sobra de tecido, eles colocavam no lixo, e eu pegava. E ali eu comecei a fazer coxa, fazer almofada. Vocês conhecem o fuxico, né? Tecido. Conhece, Amanda? Eu conheço. Pois é. Então, ali foi a minha primeira peça. Eu fiz um jogo de quarto. Catar no retalho no lixo. E aí eu não parei mais. Aí, fazer para a cama, eu comecei a fazer para o banheiro. E aí eu comecei a utilizar retalho. Então, naquela época, como era muito difícil para mim, eu tinha uma máquina muito simples, mas mesmo assim eu conseguia fazer, e aí eu consegui pagar a casa dos meus pais com dinheiro da costura, fazendo essas peças de retalho, e eu fazia várias coisas de retalho. Era almofada, era fronha, era coxa, era jogo de banheiro. E aí, o passar do tempo, mas aquela vontade de fazer um curso não saía da minha cabeça, para aprender a modelar, né? Você ser costureira e você não saber modelar, você perde a chance de ganhar um bom dinheiro. E ali eu queria fazer um curso, mas eu tinha uma vergonha, menino. Como que eu ia fazer um curso se eu não escrevia e se eu não lia? Aí, quando eu vim para o Espírito Santo, aí eu tomei uma decisão. Eu não fiz o curso, a minha condição estava melhor, aí eu comprei meu maquinário, e aí eu tive uma ideia de criar uma peçazinha, uma peça íntima. Ninguém tinha esse modelo, e eu criei. Eu tive essa ideia, eu criei esse modelo. Aqui em Linhares, ninguém trabalhava com retalho, com sobra de tecido. Então, eu só trabalho com sobra de tecido, porque ali eu crio o que eu querer, entendeu? Ali eu vou criando o que eu querer. Ali eu fui criando outras peças, como tapete, como sacola, como jogo de banheiro, de pedacinho bem pequenininho. E aí depois eu comecei a pegar retalho e fazer de malha, que chama flu-flu. E quando eu criei essa peça íntima, ali
eu comecei a querer fazer um curso. Aí eu fui para o Senai. Menina, eu passei a maior vergonha da minha vida. Eu fui lá para fazer esse curso. Quando eu percebi que todo mundo ali fazia suas anotações, os números eu conhecia, mas eu não conseguia ler. E ali eu peguei, fiquei com vergonha e eu saí. Só que eu botei na minha cabeça que eu ia fazer a peça íntima. Como que eu não sei? Aí a minha cunhada, ela fazia peças íntimas, ela trabalhava como lingerie. Aí eu pedi ela para me dar o curso. Ela falou assim, não vou te dar o curso, não. E ela não me deu o curso. Aí eu falei, não, tem que haver um meio. Eu vou aprender. E ali eu fiquei observando ela. Eu pedi ela para me limpar a casa dela. Eu já tinha comprado a Averloc, já tinha comprado a galoneira, tinha comprado uma máquina industrial, tudo em intenção de aprender a fazer a peça íntima. Mas eu criei ela e eu queria trabalhar de retalho. E ali eu comecei a olhar ela fazer e eu aprendi. Aí aprendi a fazer o sutiã, aprendi a fazer todo tipo de peça íntima. Mas olhando ela não sabia que eu tinha aprendido. Eu chegava em casa, eu pegava o material e eu ia fazendo. É tanto que quando foi 2006, eu já estava entregando para aqui de São Paulo. Eu já produzia 3.000 peças. Eu e uma irmã minha. E tudo de retalho. E ali, você já viu uma pessoa que nunca teve um curso, não fez um curso, e começar a dar curso? Assim foi eu. Aí as meninas que me conheciam, elas começaram querendo que eu desse o curso para elas aprender a fazer costura reta e aprender a fazer peças íntimas. Aí eu passei a dar o curso também. Então, o que eu trago nessa noite? Que a palavra de Deus, ela se cumpre, porque tudo é possível ao que crê. E quando eu começo a fabricar as minhas peças, como o pano de prato, a toalhinha personalizada, a caixinha de leite, pegar a caixinha de leite e fazer, que não é só a caixinha de leite, eu também faço com papelão, e tudo com retalho. Então, aí eu lembro daquela palavra. A palavra diz, tudo é possível ao que crê. E, às vezes, nós queremos fazer algo. Mas, se nós não pegar e fazer, nós não vai aprender. E, para mim aprender, eu tinha que desmanchar o que está feito e fazer de novo. A calcinha, a tanga, eu desmanchei ela umas 4 vezes e fiz de novo. E foi assim que eu comecei a dar o curso. Aí eu ensinei umas 5 pessoas, hoje elas estão trabalhando em empresa grande. O primeiro passo elas deu aqui. Depois elas entraram na fábrica, lá elas começaram a crescer. Quando foi 2006, eu já estava bem lá em cima, minha empresa já estava tudo legalizada, eu já conseguia trabalhar com 5 pessoas, mas aí, minha amiga, foi a hora da queda. Então, meu marido era caminhoneiro, nem eu e nem ele sabia administrar nada. Ele inventa a declarar um imposto de renda e nossa conta era conjunta.
E aí ele caiu na malha fina e ninguém foi atrás. Ele passou a ser laranja onde ele trabalhava. Sei dizer que eu não sei explicar essa parte, eu sei que foi uma bola de neve. Quando eu acordei, o meu capital que eu tinha ali para poder continuar, desmoronou tudo, sumiu tudo. E eu voltei para estaca zero. Aí foi aonde eu fiquei parada até 2020. Não consegui mais costurar. Fazia algumas coisas, alguns tapetinhos, alguma coisa eu fazia. Aí depois veio as dificuldades, a situação veio complicando, só que eu não desisti. Eu coloquei no meu coração que a costura, ela não poderia morrer. Porque na costura, e trabalhando com retalho e criando as peças, criando aquilo que eu quisesse, a coxa, a bolsa, o tapete, foi quem me ajudou eu comprar a minha casa, comprar a casa dos meus pais. E eu não queria parar. E foi quando eu comecei a ouvir os vídeos do Padre Marçal, eu já estava com problema com a minha filha, a filha especial que eu tenho. Aí eu caí em depressão, que eu não conseguia mais costurar, eu não conseguia mais fazer nada, que a minha fonte de renda é a costura e os meus doces que eu vendo. O povo me chama é Maria Mil e Uma Utilidade, que tudo eu fabrico, de tudo eu vendo. E aí eu vim ficar parada esse tempo todo, foi quando eu caí em depressão, que eu buscava ajuda aonde eu estava e todo mundo falava, mas você já está velha, para que mais correr atrás disso? Aí quando eu vi que tudo aquilo que eu construí com a costura, aquilo que eu sonhava, ia acabar, aí eu comecei a buscar. 2020 foi quando eu entrei nessa frequência e eu voltei a fabricar de novo as minhas peças. Tá assim, devagarzinho, entendeu? Passo a passo. Mas o que eu trago nessa noite sobre costura, trabalho. Na vida de uma mulher, qualquer uma mulher, não importa se ela é pobre, não importa se ela é rica, a mulher ela tem um sonho. E às vezes, quando eu olho para mim, não para me exaltar, eu olho para a vida que levamos hoje, eu olho para trás tanta dificuldade e eu não parei, porque através da costura eu tenho ajudado muita gente. Muita gente eu tenho ajudado, porque quando eu estou costurando, eu trabalho dos dois lados. Eu trabalho com a costura, eu crio as minhas peças, e quando chega alguém para comprar, aquela pessoa, ela não vem só comprar roupa. Além dela comprar aquela peça, ou um tapete, ou uma peça íntima, eu também trabalho com modinha infantil, entendeu? Então, ali, ela chega muito deprimida. Então, quando eu conto essa história, como eu comecei, e a dificuldade que eu encontrei, mas eu não parei,
eu continuei firme, crendo na palavra, que tudo é possível ao que crê, eu comecei a trabalhar também como psicólogo, como terapeuta, sem nunca ter estudado. Então, é a minha felicidade, porque alguém vem comprar a minha peça, não sei te explicar, mas ali do nada aquela pessoa fala, eu não sei por quê, mas eu olhei para você. E eu posso conversar com você em particular. E foi várias vezes que aconteceu. Eu já dei muita vontade de parar de fazer as costuras. Mas aí eu paro e penso. Quando eu parei de costurar, eu fiquei tão sozinha, eu fiquei tão inválida, porque era a única coisa que eu focava, que eu tirava o foco do problema e focava na costura, porque costura é uma terapia. É uma terapia. Quando você trabalha com cores, muita coisa que você está ali no seu emocional é uma terapia. Eu falo porque eu vivi isso. Muita área da minha vida foi curada através da costura e outras pessoas que chegam até a mim. E uma vez chegou uma mulher e ela pegou, eu estava com os retalhos. Eu achei tão incrível, que ele tem muitos anos e eu nunca esqueço. Eu estava com os retalhos para formar um bichinho, que eu formo desenho de retalho também. Aí o retalho estava em cima da mesa, e aquela mulher, ela chegou, ela estava tão mal, tão mal. Ela veio comprar um jogo de banheiro. E depois que ela me pagou, ela viu os retalhos, ela falou assim, ô Maria, a minha vida está igualzinho esse retalho aí em cima da mesa. Era um cachorrinho que eu ia montar. A minha cabeça não está no meu corpo. Você pode me atender? E eu parei ali aquela costura e atendi aquela mulher. Hoje, eu sou muito grata a Deus, que hoje ela está bem financeira, ela está bem emocional. Então, minhas meninas, a costura para mim, ela tem significado. A costura me ajuda e eu ajudo outras pessoas, não só com as peças, mas sim com um pouquinho de amor e atenção quando elas estão precisando de socorro. O dia que essa mulher me falou que a vida dela estava igual que esse pedacinho de retalho em cima da mesa, e aquele dia eu usei a própria costura para ajudar aquela mulher a se encontrar e se juntar aos seus pedaços. Depois de muito tempo, depois que ela passou por muita dificuldade, ela mudou para outra cidade. Aí, quando ela veio na minha casa, e já tem mais ou menos uns 12 anos, mais ou menos, mas eu nunca esqueço do que ela falou. Ela chegou para mim e falou assim, Maria, eu vim te mostrar foto da minha empresa e também eu vim te falar algo. Você lembra daqueles retalhos que estavam em cima da mesa? Que eu falei com você que a minha vida estava igual aqueles pedaços de pano ali, tudo separado? Eu falei, eu lembro. Ela falou assim, pois é, hoje
A minha área sentimental está curada, só tem cicatriz. E quando eu lembro, não dói mais. Eu só agradeço. Que um dia eu conheci um lugarzinho tão pequeno que tinha máquina e aquelas máquinas costurou os rasgados que tinha na minha alma. Minha gente, eu não esqueci disso. E eu tava numa situação na época que ela passou na minha casa, uma situação financeira muito ruim. Muito ruim. Mas isso ficou marcado na minha vida. Então, toda vez que eu estou trabalhando... E o incrível que isso sempre repete. Às vezes eu estou ali montando uma peça, aparece alguém. Aparece alguém e começa a conversar do nada, começa a fazer pergunta e, de repente, eu já estou ali como uma psicóloga atendendo aquela pessoa. Então, meninas, o pouquinho que eu tenho para falar da costura é isso aí. Eu tenho um sonho de ampliar o meu negócio, montar o meu ateliê, como ele era montado em 2006. Muitas pessoas já chegou para mim e parte para outra. Mas é isso que eu amo fazer. Eu tenho mais de 30 anos que eu trabalho com venda. Eu crio as minhas peças, eu crio os meus produtos e eu mesma ali tiro o meu sustento. Sou muito grata a Deus. E com tudo isso que eu crio, eu já paguei os meus cursos, eu paguei o curso 10 em 1, eu paguei vários cursos. E com esse trabalho, eu consegui realizar outro sonho com a minha costura criativa, que era ler livro. Era ler, conhecer o segredo do livro, as histórias. Eu nem esperava tanto, porque eu não, sou uma eterna apaixonada pela escrita, mas eu não esperava tanto, que um dia eu poderia ouvir um livro que falava do cérebro, da mente, porque tudo que nós faz começa pela mente. Tudo começa pela mente. Outro texto bíblico que eu vou deixar nessa noite, que também marcou muito, é na renovação da vossa mente. Que está escrito em Romanos 12, verso 2. Então, de muito tempo, eu não conformava com aquela situação que vivia. O único dever meu era renovar a minha mente. E é o que eu ensino quem bate na minha porta. Não adianta renovar o corpo. Não adianta renovar o guarda-roupa e nem a casa. Mas se a mente não for renovada, nada disso vai valer. Renovar os pensamentos. Porque quando um vacilinha, a gente volta de novo. Mas uma coisa eu aprendi. O que eu não posso é parar. Com esse trabalho também, eu incentivo muito, eu não leio. Hoje eu já estou lendo, viu, gente? Já estou escrevendo. Mesmo copiando, eu vou mostrar meu caderno para vocês. Mesmo devagar, mas eu estou estudando.
E aqui, com a minha postura, eu incentivo jovens, pessoas de idade, pessoas novas, a ler. Porque depois que eu comecei a ler os livros, que a Bíblia eu sei quase tudo de cor. Mas também não adianta você aprender a Bíblia, você ler a Bíblia, e você também não entendeu o que está dentro. A mesma coisa é os livros. Não adianta. Para encerrar, eu vou falar de algo aqui. É um testemunho, que não tem a ver com costura, mas a vida dessa menina também foi transformada através do dinheiro que eu ganho nas minhas costuras. Criando as minhas sacolas, criando os meus tapetes, criando os meus doces, os meus biscoitos, os estudos dos meus filhos, tudo foi tirado. Os cursos que eles fez de inglês, curso para terminar os estudos, tudo foi tirado da costura. E ontem, eu tenho um sobrinho, ele moeu o braço dele numa máquina de torrar café. Moeu, quebrou os ossos todos. Aí ontem, ele tem muito dia no hospital, então orando que ele corre o risco de perder o braço. E ali a minha menina, Anister, ela pegou e falou assim, deixa eu falar com o tio. Então, ela falou assim, deixa eu falar com o tio. Eu fiquei feliz. Porque o que eu ensinei ela não esqueceu. Porque quando ela estava em crise, eu falei assim, se você quer mudar, se você quer ser alguém na vida, o segredo não está no teu pé, e você vê que não tem dedo, o segredo não está na tua mão, que você olha e não tem dedo nas mãos. O segredo está no seu pensamento. Muda seu pensamento. E vai fazer o que você gosta. Porque a sua mãe queria costurar, mas ela não tinha como fazer um curso. A sua mãe não tem um curso, nunca fez um curso na vida, mas hoje ela costura e já deu curso para os outros. A sua mãe nunca estudou para ser médico, nem para ser psicólogo, nem para ser psiquiatra, nem terapeuta. E hoje ela usa as técnicas que ele usa com pessoa e dá resultado. Mas o segredo está no seu pensamento, na sua mente. E ela nunca tinha mostrado para mim o que ela mostrou essa semana. Aí esse menino, ela viu ele ligando para mim, viu ele gemendo. Aí ela falou assim, deixa eu mandar um áudio para tio. Aí eu peguei e mandei ela mandar. Ela falou assim, ô tio, imagina aí que você tá lá na roça, que ele trabalha na roça, fazendo aquilo que você gosta. Eu, tio, olhava para meus pés e minha mão, eu ficava mal. E eu achava que eu não podia nada. Mas eu aprendi que o segredo está na mente, está no pensamento. Começa a pensar aí para você ver se a dor não vai passar. Ó, meninas, ele me mandou um vídeo chorando, falou, tia, depois da fala da Esther, eu estava com tanta dor.
E a senhora acredita que eu consegui mexer o meu dedo, mas ele mexeu, foi só com pensamento, foi só pela fé, porque o osso está tudo quebrado. Então, quando a minha menina falou isso, foi mais uma prova, mais uma confirmação, que quando nós renova a nossa mente, nós renova nosso padrão de pensamento, não é a mente, são os pensamentos, e muda o foco naquilo que vai fazer diferença tanto na vida da gente como na do outro. A palavra de Deus, ela se cumpre, mesmo naquele que é improvável. Então, essa é a minha fala de hoje. Eu agradeço vocês pela oportunidade. Não tem de outra forma eu falar da costura. É somente essa forma mesmo. E gratidão por me dar essa oportunidade. Nós que agradecemos, Maria, por poder compartilhar um pouco dessa história sensacional com a gente, né? É inspirador, Olha, né? É maravilhoso. parabéns. Gratidão, Maria. Passou um filme Sempre. na minha cabeça. Algumas coisas se conectaram. Parabéns, viu? Obrigada. História de perseverança e constância. Não, em mais de uma área, né? Você vê que a costura Várias- traz pessoas não só para a venda de produtos, mas também para ela mentorear, né? Para ela cuidar. Então, uma coisa atrai a outra, né? Uma cadeia de acontecimentos. Ela entrega um produto, né, de qualidade, um produto diferenciado que é criado só por ela e ainda abençoa a vida da pessoa, né? Na área sentimental, na área emocional, né? Fantástico. Porque está escrito, porque eu acredito naquela palavra lá em Josué 14. Na vida nossa, nós tem gigante. Quando Deus mandou ir na terra prometida, Moisés mandou os homens na terra prometida, quando ele chegou lá, aqueles 12 homens, 10 viu o gigante. E 2 voltou para trás com a certeza no coração que eles conseguiam derrotar o gigante e tomar posse da terra prometida. E assim também é a nossa vida. Eu ainda tem muito gigante, mas eu não vou descansar, porque essa palavra, ela não se cumpriu ainda. E eu sei que ela vai cumprir. Amém. E é na vida de qualquer um. Ele pode ter estudo, ele pode ser rico, mas se ele crer, ela vai se cumprir. Vai se cumprir. Mas para isso eu tenho que derrotar o gigante. Maria, você permite ter a gravação da nossa reunião para me mostrar para uma pessoa, que é a Vanessa. Ela está no lanche, ela não conseguiu ouvir. Aí eu mandei para ela o print. Ela disse, dona Edna, não dá para mim isso. Pode ser? Pode ser. Pode. E Maria, você permite eu subir ela para o YouTube? Para o nosso canal, o canal do QGR? Pode sim. Pode. Beleza, então amanhã vai estar lá. Aí a gente pode compartilhar com todo mundo. Quanto mais pessoas ouvirem a história da Maria e entender um pouquinho do que ela carrega, é muito bom, né? Para a gente como grupo, para ela, para todo mundo. Mas esse aí é um pedacinho. Sim. Às vezes, se eu for contar a minha história,
Acho que umas 10 lives não dá. Porque É minha muita amiga, história, né, Maria? sem saber do buraco aonde eu saí, onde eu estou hoje, às vezes eu vejo falar, é o Clube do Milhão. Falei, minha gente, eu sou milionária. Sim. Eu sou milionária. Porque quando eu quero fazer algo, falo, Deus, eu quero fazer isso, eu preciso vender isso. Ele manda. Deus nunca abandona os seus, né? Ele Não. sempre tem um, como que eu posso dizer? Sempre tem uma surpresa ali pra gente. Né? Sempre está nos surpreendendo, cada dia, Sempre. com coisas que a gente nunca nem imaginou, né? E ele nos surpreende. Eu vou falar um pouquinho, bem rapidinho. A minha ex-patroa, que ela mora na Teixeira, ela tem uma filha que formou psicóloga. Como a semana passada, ela foi e falou assim, ela me chama de nega, ela falou, nega, eu não tenho vergonha. Eu sou uma profissional, já tô atuando na área, tem vários resultados, mas eu quero te fazer umas perguntas. Aí eu falei, pode fazer. Aí ela falou, não, mas não pode ser aqui. Eu vou te ligar. Eu não vou falar o nome dela, mas a pergunta dela, meu Deus do céu, é a pergunta que todo médico tem que estudar, tem que praticar, tem que saber. Mas eu vi que ela queria me testar para saber se eu entendi um pouco do cérebro e da mente e do subconsciente. Se eu sei aonde a fé está, eu tenho que entender, nem que seja um pouquinho. Que a fé está na minha essência. A minha essência é essa, a minha essência é eu ser natural, eu ser eu. Aí, Maria. Vou parar aqui a gravação.